Boa noite, amores! Bem-vindos! Tem alguém falando aqui comigo no WhatsApp? Alessandra, boa noite! Bem-vinda! Vamos lá, meninas, mandar aviãozinho para as amigas, que hoje a gente vai aprender o que a nossa mãe tem a ver com o nosso dinheiro. Eu tenho certeza que todo mundo quer saber isso. A Alessandra Alves é de onde, Alessandra? Conta pra mim. De qual cidade você é? Boa noite. Então, hoje a gente vai... Olha, tem uma pessoa aqui me chamando. Sou eu. Vamos lá. Pri Fialho, boa noite, meus amores. Bom, então hoje a gente vai falar sobre mãe e sobre dinheiro. A gente já falou sobre mãe e autoestima, já falamos sobre mãe e relacionamento e hoje a gente vai falar sobre mãe e dinheiro. Então, manda aviãozinho aí para as amigas, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber o que é que a nossa mãe tem a ver com o nosso dinheiro. Então, vamos pensar, né? Mãe tem a ver com nutrição, nutrir, prover, acolher. Se a gente pensa que a nossa vida veio da nossa mãe e a nossa mãe foi o nosso primeiro relacionamento. E a nossa mãe é o nosso primeiro amor. Então, o que é que tem a ver o dinheiro e a nossa mãe? É isso que a gente vai entender hoje. Então, o que é o dinheiro, né? O dinheiro é uma energia de troca. Através do meu servir, eu sirvo e em troca eu recebo o dinheiro. E como que eu sirvo? Com o meu trabalho. E o que é o trabalho? O trabalho é o meu amor em movimento. Então eu aqui estou trabalhando. Então eu estou colocando o meu amor em movimento, né? Então, quando você coloca o seu amor em movimento, você serve. E quando você serve, você transborda. E através do seu servir e do seu transbordar, você recebe o dinheiro, que é a energia de troca. E onde que a mãe entra nessa história? A gente já falou aqui com relação à autoestima, com relação aos relacionamentos, e hoje a gente vai falar com relação ao dinheiro. Então, existe algo que é muito importante, principalmente para as mulheres, que é a ferida materna. É uma dificuldade, uma dor, um trauma que aconteceu entre nós e a nossa mãe, entre você e a sua mãe. Então, a gente precisa entender alguns lugares que isso pode ter acontecido, que isso pode ter gerado. Então, se a gente colocar eletrodos na nossa cabeça aqui, a gente vai poder fazer um eletroencefalograma e ver as vibrações das nossas frequências, das nossas ondas cerebrais. Então, aqui a gente está aqui falando, né, conversando na aula, prestando atenção, nós estamos nas ondas gama.
estamos aqui, né? Beta, aprendendo, raciocinando. Gama é o auge. Beta, a gente está aqui prestando atenção no consciente. Delta são as ondas do sono. Quando a gente já terminou o trabalho, que a gente começa a relaxar, se preparar para dormir, tomar nosso banho, a gente vai chegando ali nas ondas alfa. E quando a gente está num sono, as ondas diminuem muito e chega na teta. Na teta, essas ondas são bem baixas, uma frequência bem baixa. É a onda onde se realiza hipnose e é a onda onde nós, quando crianças, ficamos do 0 aos 7 anos, porque o nosso córtex pré-frontal não é desenvolvido ainda. Então, a gente fica nessas ondas de baixa frequência, ondas teta, que é a onda da hipnose. Então, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, quando a gente está com essas ondas tetas, né, do 0 aos 7 anos, a gente não tem filtro. A gente simplesmente vai absorvendo tudo que acontece. Você vai observando, você não tem filtro nenhum, você é uma esponja sem filtro algum. Você vai observando seus pais, sua mãe, a sua comunidade, seus tios, tudo que acontece na sua casa e você vai absorvendo aquilo. Você vai absorvendo, você vai observando e você quer pertencer. Então você vai olhando aquilo e aquilo vai sendo a sua programação. Porque você não tem filtro nenhum, zero filtro. Então você vai adquirindo padrões, comportamentos, sem filtro algum, do 0 aos 7 anos. É como se você fosse baixando informações, baixando os programas que são apresentados para você, do 0 aos 7 anos. É onde você aprende o que é amar, é onde você aprende como ser amado, é onde você aprende como as pessoas se relacionam entre elas, com o dinheiro, com os outros, com tudo. Renata, lindona, bem-vinda, manda aviãozinho para suas amigas. Então, do 0 aos 7 anos, a gente aceita tudo, sem filtro nenhum. E do 0 aos 7 anos, podem acontecer muitos traumas, muitas coisas com a gente. E a gente simplesmente não sabe, tá tudo lá no inconsciente. Uma das duas principais feridas que afetam demais a nossa vida em todas as áreas são as feridas da rejeição e do abandono. Então a criança está lá, né, do 0 aos 7 anos. A mãe é o seu primeiro relacionamento, o seu primeiro amor, né, é o seu grande amor. E aí, se a criança sente de alguma forma que ela não foi vista, que ela não foi amada, que ela não foi desejada, ou que ela foi abandonada, ou que ela foi rejeitada por essa mãe, ela não consegue, ela tem um cérebro que não é desenvolvido. Ela pensa, nossa, se a minha mãe, que é o meu primeiro amor, me rejeitou e me abandonou, se ela deveria me amar incondicionalmente e ela me rejeitou e me abandonou, e a minha mãe é tudo para mim, nossa, não tem nada de errado com a minha mãe. O erro está em mim. Existe algo de errado em mim. Eu nunca vou pensar
que a minha mãe está com algum problema. Não. Eu vou pensar, nossa, se minha mãe, que deveria me amar incondicionalmente, me rejeita, tem algo muito errado em mim, tem algo muito ruim aqui. E aí, algumas crenças são instaladas. Eu não sou boa o suficiente, por eu não ser amado. Eu não mereço ser amado, eu não mereço conforto, eu não mereço ter coisas boas, porque tem alguma coisa errada comigo, eu sou errada. Então, o que acontece? Se tem alguma coisa errada comigo, eu machuco o meu ser. O meu ser está traumatizado, machucado. Ele não é perfeito, ele tem problemas. Então, o que vai acontecer? O meu valor interno, ele é machucado. O meu valor interno é comprometido. E aí, o que eu faço como estratégia de sobrevivência, que eu preciso sobreviver? Eu vou buscar este amor interno no externo. Então, toda a minha validação, todo o meu reconhecimento, todo o meu valor, eu só consigo ver através do externo. Então, de modo geral, algumas situações que podem gerar essa ferida do abandono ou da rejeição. Crianças que foram criadas longe dos pais. Por exemplo, tem muitos filhos e aí os pais delegam, o irmão mais velho que vai cuidar da bebezinha que nasceu, acontece. Pais que trabalham muito, estão lá tentando trazer sustento para casa, mas são ausentes, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. Crianças que passaram por situações pontuais, sei lá, um exemplo, às vezes, não sei, com 3 anos, a mãe esqueceu de buscar na escola, ou demorou, e a criança ficou ali se sentindo abandonada, enfim, tantas coisas podem acontecer, né? Mães que abandonam a família. Uma vez eu fiz uma constelação de uma pessoa, de um senhor de 50 e tantos anos, que ele carregava essa dor, que a mãe deixou o casamento e os filhos e o pai, as crianças, e foi viver outro relacionamento. Então, um abandono de fato, né? Existe algo também chamado amor interrompido em direção à mãe. Algo acontece que a criança sente que ela foi abandonada por aquela mãe. Isso pode acontecer até mesmo na barriga da mãe. Certa vez eu fiz uma constelação de uma pessoa que na constelação a gente chegou num lugar onde ela tinha 3 anos, estava no inconsciente dela, e ela se sentiu totalmente abandonada pela mãe. E aí quando a gente fez a constelação, ela se lembrou que falaram para ela que quando ela tinha 3 anos, Angélica lindona, bem-vinda! Que quando ela tinha 3 anos de idade, a mãe dela ficou doente, ficou seriamente doente. E ficou internada meses. Mas a criança, ela não entende. Ela não sabe. Então, de repente, para aquela criança, a mãe dela sumiu, desapareceu, ela não entende. E a gente chama isso de amor interrompido em direção à mãe. E isso pode acontecer, às vezes, crianças precisam ficar, quando nascem, na UTI, enfim. Então, isso a criança pode sentir como um abandono, como uma rejeição. Mães que são muito exigentes, que só criticam, que apontam defeitos nas crianças, que comparam,
negativamente com outras pessoas, crianças que foram negligenciadas nos cuidados básicos, tipo alimentação, higiene, saúde também, ela pode ter a sensação de rejeição, de abandono. Crianças que conviveram com pais doentes, né, que usam drogas, que são alcoólatras, são viciados, né? Então essas crianças são abandonadas. Crianças que conviveram com pais que têm problemas psicológicos mesmo, sérios, né, psiquiátricos, que sofrem depressão, transtornos, que mais? Crianças que cresceram com pais que nunca elogiam, que nunca validam aquela criança, que só critica, criança que apanhou muito, que cresceu no meio de gritos, de berros, de discussões, de lares funcionais. Tudo isso pode gerar esse trauma de rejeição e de abandono. Crianças que sofreram abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais, violência doméstica, crianças que às vezes nem puderam ser crianças, né? Quantas histórias a gente sabe de crianças pequenininhas que ajudava a mãe, que cozinhava, que cuidava do irmão, então que assumiram responsabilidades muito novinhas, né? Filhos de mães que pensaram em abortar, filhos de mães que ficaram desesperados quando a mãe soube que estava grávida. Tudo isso a criança sente e ela pode se sentir abandonada e rejeitada. E essas feridas maternas, né, elas têm um poder de destruir mesmo, principalmente as mulheres, né? Porque essas feridas maternas, elas estão relacionadas com a construção do nosso ser, né? De quem nós somos, do nosso eu, né? Então, essas feridas, elas geram sentimentos de não merecimento, sentimentos de desvalorização. É como se você registra, como se você ganhou ali um carimbinho que você tem problemas, que você tem defeitos, que você tem algo muito errado com você. Pois, afinal de contas, a sua mãe, na sua cabeça, na sua compreensão, te rejeitou e te abandonou, né? E o que isso tem a ver com o dinheiro? Né? Como eu falei no início, o dinheiro é uma energia de troca. Então, através do nosso trabalho, a gente coloca o nosso amor em movimento, né? Então, através do meu trabalho, eu expando, eu sirvo. Através do meu amor em movimento. Através do meu amor em movimento, que é o meu trabalho, eu sirvo. E através do meu servir, eu transbordo. E quando eu transbordo, numa energia de troca, eu recebo o dinheiro. Então, isso é um fluxo, é uma energia de troca, é um fluxo natural. Mas, para eu transbordar, para eu ser uma fonte que jorra, que transborda, eu preciso me sentir inteira. E quando acontece a ferida materna, que é essa mácula, esse machucado no nosso ser, com a nossa mãe, e eu registro que tem algo errado dentro de mim, eu não me sinto inteira.
tem algo errado comigo, eu sinto que falta algo dentro de mim. Então, isso é tão profundo porque quando, por exemplo, eu vou servir através do meu trabalho, no meu emprego, no meu cliente, não importa, mas quando eu vou servir através do meu trabalho, inconscientemente, eu não me sinto inteira. Então, eu penso que eu estou servindo, mas na verdade, eu estou querendo receber aquilo que eu acho, ou achei, ou registrei que está faltando em mim. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas se eu penso que tem algum problema comigo, por isso que minha mãe não me deu o suficiente, ou ela me abandonou, ou ela não me amou, ou não foi do jeito que eu esperava, eu não me sinto preenchida, eu não me sinto inteira, falta algo em mim. Quando falta algo em mim, eu vou buscar fora, porque eu não consigo me dar aquilo, está faltando, tem um buraco aqui dentro. Então, quando eu vou buscar fora e eu vou colocar o meu trabalho em movimento, que eu teria que transbordar, na verdade, eu não estou transbordando, eu estou precisando. Então, isso trava, não tem fluxo. Às vezes é inconsciente, eu penso que eu estou servindo, mas na verdade eu estou querendo ser servida. A minha energia é de falta, a minha energia é de receber. Eu penso que eu estou doando, mas na verdade eu estou querendo receber, porque eu estou vibrando na falta, em algo dentro de mim, num buraco dentro de mim. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Então, isso não constrói fluxo. Não constrói fluxo. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu demorei para entender que eu tinha essa ferida da rejeição com relação à minha mãe. Então, o que acontecia, né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu comecei a trabalhar, era eu e o cliente, né? Com terapias e tudo, e mentorias. O que acontecia? Quando algum cliente não fechava a mentoria, não fechava uma constelação, eu ficava muito mal, eu chegava a ficar até doente. Por quê? Porque eu colocava um peso muito grande em mim. Eu falava, nossa, eu não sou boa o suficiente, tem algo errado comigo, por isso que esse cliente não fechou, por isso que a pessoa não fechou a mentoria, por isso que ela não fechou uma constelação. Então, veja bem, aquilo me afetava profundamente. Por quê? Porque, na verdade, eu pensava que eu estava oferecendo algo para um cliente, mas, na verdade, eu estava precisando, eu estava querendo do cliente um reconhecimento, uma validação, uma valorização. E aí, eu não estou transbordando, eu não estou de verdade servindo. Então, por isso, não flui. Quando eu compreendi e trabalhei essa ferida da rejeição e ressignifiquei, reprogramei, que é o que a gente faz, eu entendi. Então, eu fui resolver a minha ferida materna.
E quando eu resolvi esta ferida materna, hoje eu estou bem. E hoje, se eu ofereço algo, quer seja um curso, uma mentoria, uma constelação, e a pessoa não fecha essa constelação, é claro que eu fico triste, mas eu fico triste pela pessoa, porque hoje eu sei o meu valor, eu sei a transformação que o meu trabalho causa na vida das pessoas, e quando a pessoa não fecha, eu sinto muito por ela. Eu não fico mais me diminuindo e falando, nossa, meu Deus, eu não sou o suficiente, eu não sou boa o suficiente, nossa, eu ainda tenho que fazer curso, fazer isso, fazer aquilo, né? Então, a ferida materna, principalmente da rejeição e do abandono, faz com que você não se sinta boa o suficiente. Faz com que você sinta que falta algo dentro de você. E a gente acha que a gente vai encontrar esse algo que falta fora. Talvez num curso, numa formação, numa profissão, talvez num relacionamento, talvez num filho. Mas nunca está fora. Está sempre dentro. E nós registramos essa ferida quando a gente era criança ou adolescente. E essa programação, ela não é atualizada. A única maneira que você pode atualizar essa programação como adulta é trazendo essa programação para o consciente, porque ela está no inconsciente, trazendo essa programação do inconsciente para o consciente, e daí ressignificar e reprogramar, ou seja, fazer uma nova programação. Então, não adianta buscar fora, é dentro que você vai resolver. Então, quando nós não sabemos ou não curamos as nossas feridas internas, a gente precisa sobreviver. Tem um pesquisador que ele fala que quando a gente sofre algum trauma, Franz Ruppert, a sua psique, ela é quebrada em 3. Existe a sua parte lá traumatizada, que fica impotente. Existe a sua essência, que é o que você é, que é um ser divino, filho de Deus, filho do Criador. E existe a estratégia de sobrevivência. E quando acontecem esses traumas, quem assume é a estratégia de sobrevivência. Porque, afinal de contas, a gente precisa sobreviver. E a estratégia de sobrevivência é aquela que fala, bom, a situação é essa, o que a gente vai fazer? Então, geralmente, quando a gente tem a ferida materna do abandono, da rejeição, e que a gente ficou machucada dentro, achando que a gente é defeituoso, que a gente não é merecedora, que a gente não tem valor, que a gente está faltando um pedaço, que a gente tem um buraco aqui, o que a gente faz? A gente vai para a estratégia de sobrevivência. Então, a gente se transforma nas salvadoras. Aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que quer fazer para todo mundo, que quer salvar o mundo, que quer salvar a mãe, que quer salvar pai, que quer salvar filho, que quer salvar marido, que quer salvar as amigas, que coloca todo mundo como prioridade, menos ela. A gente se transforma em boazinha, aquela que não consegue falar não, que não consegue se priorizar, aquela que nunca reclama, eu pago para não me aborrecer, eu não gosto de confusão. A gente se torna perfeccionista, misericórdia, a gente tem que ser perfeita, tem que ser perfeita.
perfeita. E estuda e faz, e tudo é perfeito. E se não sai perfeito, a gente quase morre. Nossa, quando erra, você quase morre. Tudo isso por quê? E para quê? Para buscar fora o reconhecimento, a validação, o amor, o acolhimento, o valor, o ser vista. Buscar fora tudo aquilo que a gente acha e registrou que faltou. Então, na verdade, a gente busca a nossa mãe. A gente busca a nossa mãe no cliente, a gente busca a nossa mãe no trabalho, a gente busca a nossa mãe numa amiga, a gente busca a nossa mãe. Porque a gente registrou que faltou, a gente registrou que tem problemas aqui, que eu não tenho valor, eu não sou merecedora de conforto, de ser vista, de ser amada, de ser valorizada. Então, quando a gente não cuida, não descobre, não traz do inconsciente para o consciente, não ressignifica, não reprograma, a gente vive na estratégia de sobrevivência. E o nome já está dizendo. Sobrevivência não é viver, é sobreviver. E sobrevivência não combina com abundância, com riqueza, com dinheiro. Sobrevivência é difícil, é travado. Sobrevivência combina com escassez, com falta, com contadinho. É com isso que combina a sobrevivência. Então, quando a gente fala, né, e sempre na visão sistêmica, a gente fala, precisamos tomar a nossa mãe. As pessoas não compreendem muito bem o que é isso. É tomar a vida que veio dessa mãe. Só que isso não é racional. Isso é emocional. Então, assim, tem gente que fala, eu não tenho problema com a minha mãe. Nossa, minha mãe é uma coitada. Eu já escutei muito isso. Minha mãe é uma coitada. Quando você diz, minha mãe é uma coitada, olha o poder dessa palavra. O que você está dizendo? Talvez a sua mãe é uma pessoa submissa ao seu pai, boazinha demais, enfim, aquela mãe maravilhosa que faz tudo para todo mundo. Minha mãe é uma coitada. Talvez você teve a oportunidade de estudar, de crescer, de frequentar uma escola, talvez sua mãe não teve essa oportunidade. Minha mãe é uma coitada. Eu já estive muito nesse lugar. Porque a minha mãe e meu pai que me deram a condição de estudar, de fazer faculdade, de estudar fora do país. E aí você, num amor fora da ordem, acha que você é maior e que você agora pode cuidar da sua mãe, do seu pai, que você é maior do que eles. Né? Então, se você fala assim, minha mãe é uma coitada, independente do motivo que você acha isso, você está julgando a sua mãe e assim, como é que você vai tomar a vida que veio dessa mãe, se você acha ela uma coitada? A sua vida veio de um lugar que você está rotulando como coitada, né? A sua mãe é a fonte de onde veio a sua vida. E quando você fala, minha mãe é uma coitada, você está falando da fonte da sua vida. E você está falando de você. Quando você fala da sua mãe, você fala de você. Então, tem pessoas também que falam, nossa, mas é porque você não sabe.
minha mãe é tóxica, minha mãe é narcisista, minha mãe é louca, minha mãe é desequilibrada, minha mãe compete comigo, minha mãe só me critica, minha mãe é um poço de espinhos, né? E é real, isso existe e é verdade. Só que quando a gente fala tomar uma mãe tóxica, uma mãe narcisista, é tomar a vida. E às vezes, para tomar a vida e fazer da sua vida uma coisa boa, a vida que você recebeu dessa mãe tóxica, narcisista, louca, alcoólatra, drogada, seja lá o que for, é preciso você se afastar. Tomar a mãe não significa conviver com a mãe. Tomar a mãe não significa nem amar a mãe. É algo diferente. Tomar a mãe é olhar e falar: essa é a minha mãe. A minha vida veio deste lugar. E eu recebo essa vida. E eu agradeço, porque a mãe torta, narcisista, louca, alcoólatra, drogada, prostituta, seja lá o que for, ela te deu a vida. A sua vida veio desse lugar. Então, tomar a vida significa você receber a vida e fazer algo muito bom com a sua vida. Então, falando das feridas, né, é claro que isso você não vai fazer numa live, você precisa de ajuda para fazer isso, mas quando a gente aprende a ressignificar e a tomar essa mãe, a gente aprende a preencher os nossos buracos, aqueles que a gente achou que a nossa mãe deixou. Aqueles buracos que a gente achou que a nossa mãe não nos desejou, que ela não nos amou, que ela não nos cuidou, que ela nos abandonou, que ela nos rejeitou. Quando a gente aprende a tomar essa mãe, a gente aprende que tudo que minha mãe não fez por mim, eu, como uma mulher adulta, preciso aprender a fazer. Só que eu preciso aprender a fazer isso não na raiva, no julgamento, na vingança. Não. Eu preciso aprender a fazer isso no amor. E não é tão simples, porque essa ferida materna, ela é profunda e ela está no nosso inconsciente. Então, o que a nossa mãe tem a ver com o nosso dinheiro? Às vezes, a gente tem uma ferida materna tão profunda, tão dolorida, tão profunda, que eu me auto-saboto. Olha que isso é muito sério. Eu me auto-saboto para me vingar da minha mãe. Isso é inconsciente. Porque preste atenção. Se eu tiver sucesso, se eu for uma pessoa altamente bem-sucedida, próspera, rica, milionária, minha mãe não foi uma mãe tão ruim assim, não é verdade? Então, Bert Hellinger fala que o fracasso é uma excelente maneira de se vingar dos pais. E isso está no nosso inconsciente, né? Então, isso tudo, né? Eu estou trazendo para vocês reflexões. E é claro que isso é uma coisa muito profunda. A ferida materna é a mais devastadora, principalmente para as mulheres. Mas nós precisamos aprender a ter um outro olhar. Aprender a olhar para a nossa mãe como um ser humano.
que talvez é narcisista, é alcoólatra, é prostituta, é toda cagada, porque não conseguiu cuidar das suas feridas, dos seus traumas, das suas dores. Talvez ela nunca assistiu uma live como você está assistindo aqui. E você pode decidir se você vai continuar essa ferida, sendo uma mulher machucada e machucando seus filhos, ou se você vai escolher ser o ponto final dessa ferida. Então, nós precisamos aprender a olhar para a nossa mãe como uma mulher. Porque antes de ser a nossa mãe, ela foi e é uma mulher que também teve suas questões. Então, por exemplo, todos nós, sem exceção, a gente está falando de dinheiro, de prosperidade e de abundância. E o que tem a ver com a nossa mãe. Então, todos nós, sem exceção, já experimentamos o que é abundância e o que é prosperidade. Você pode estar aqui na live e se achar a pessoa mais pobre da face da terra, a pessoa mais miserável da face da terra. Mas um dia você já soube o que é abundância e prosperidade. E sabe quando foi? O período que você ficou dentro da barriga da sua mãe. Independente de quem foi ou é a sua mãe. Quando você estava dentro da barriga da sua mãe, tudo que você precisou, ela te forneceu. Vitaminas, fluidos, tudo. Nutrição, temperatura, tudo ela forneceu. Então você experimentou o que é a abundância, porque nada te faltou dentro da barriga da sua mãe. E você também experimentou o que é prosperidade. Por quê? Dentro da barriga da sua mãe, você era um projeto, você era uma célula que foi se multiplicando, se fazendo, se multiplicando, se formando. E esse projeto prosperou, porque você nasceu. Então, nós precisamos agradecer a essa nossa primeira casa, que é o útero materno, onde nós experimentamos abundância e prosperidade. Então, todo mundo já vivenciou, já sentiu o que é ser abundante e próspero dentro da barriga da nossa mãe, que nos deu a vida. Então, quando é que a gente se torna uma mulher de verdade? Uma mulher de verdade. Só se torna uma mulher de verdade adulta quando você consegue ser a sua própria mãe. Quando você consegue receber aquilo que a sua mãe te deu, mesmo que tenha sido só a vida. Só a vida. Olha a frase, só a vida. E eu te pergunto, tem algo mais importante do que a sua vida? Responde aí para mim, no chat. Tem algo mais importante do que a sua vida? Não tem, não é verdade? Não tem. Então, se você recebeu a vida da sua mãe, você já recebeu tudo. Tudo que vem depois da vida é bônus. Pode ter tido ou não. E uma mulher madura
que consegue ser mãe de si mesma, sai de todos esses lugares do julgamento e recebe aquilo que a sua mãe te deu. Mesmo que tenha sido só a vida. Mesmo que você não tenha conhecido a sua mãe. Que você tenha sido deixado na porta da casa de alguém. Que você tenha sido deixado num orfanato. A sua mãe te deu a vida. E ninguém vai substituir sua mãe biológica. Nunca, jamais. Então, como é que você pode ser mãe de si mesmo? Você recebe a vida e fala, bom, aquilo que eu acho que eu não recebi, eu dou para mim. Aquilo que eu gostaria que fosse diferente, eu faço diferente para mim. Não é tão simples, Rosângela. Mas é possível. Então, eu desenvolvi uma mentoria e eu vou explicar para vocês. Porque, às vezes, não é numa constelação que você vai resolver uma ferida materna, né? Mas a gente precisa aprender a fazer isso. Por quê? Quando eu aprendo a me maternar, então eu me dou aquilo que eu acho que faltou, eu faço diferente daquilo que eu queria. Então, por exemplo, se minha mãe me abandonou, se eu registrei que minha mãe me abandonou, eu não vou me abandonar. Se eu acho que minha mãe não me amou o suficiente, eu vou aprender a me amar. Se eu acho que eu não fui vista, não fui cuidada, eu vou me ver, eu vou me cuidar. E eu vou fazer isso no amor. Obrigada, mãe, pela minha vida, por aquilo que você me entregou. É suficiente para mim. Eu aceito, eu tomo aquilo que foi possível para minha mãe me dar. E aquilo que me falta, eu me dou. E aí eu me torno uma pessoa inteira. E uma pessoa inteira, ela pode servir. Porque quando uma pessoa inteira vai servir, ela não está querendo receber. Ela transborda, ela está servindo, ela está transbordando. E quando ela transborda de verdade, aí sim acontece o fluxo da energia de troca. Então, a gente precisa aprender a ver as nossas mães como seres humanos. Eu não sou mãe, mas eu acredito, eu vejo nas minhas alunas que quando elas são mães, isso também ajuda. Por exemplo, eu tive uma aluna, porque quando a gente começa a ver a nossa mãe como ser humano, a gente começa a ver que ela não é perfeita, que ela tem as questões dela. Mas a pessoa que acha que tem que se proporcionar tudo que não teve com a mãe, não pode ficar apoiando na bengala do vitimismo e adiar o amadurecimento. Mas a pessoa que acha que tem que se proporcionar tudo que não teve com a mãe. Não, pelo contrário. Se eu sou capaz de me dar, eu não sou vítima. Eu sou vítima quando eu fico, ai meu Deus, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Não. A pessoa que aprende a ser a sua própria mãe, ela está longe de ser vítima. Pelo contrário, a vítima está sempre esperando algo dos outros e de alguém. Sempre reclamando. É claro que você não vai fazer isso numa live, Mariana. Mas assim, isso aqui são sementes, né? Mas quando você faz um trabalho de ressignificar
e trabalhar no seu corpo, sentir isso, falar assim, não, mãe, olha, isso que você me deu, eu aceito, é suficiente. E com isso eu sigo, agora é comigo. Você vai praticar, Mariana, a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Quem é responsável por mim agora sou eu. Uma pessoa autorresponsável, jamais ela é vítima. Pelo contrário, a vítima não é responsável de nada. Tudo é culpa dos outros, a desgraça da vida dela, né? Agora, a pessoa autorresponsável, não, ela não é vítima. Esclareceu sua dúvida ou não? Me responde aí para eu saber. Então, eu estou falando sobre a gente aprender a ver as nossas mães como seres humanos, né? Que às vezes ela não fez algo pela gente, não é porque ela não quis, é porque ela não conseguiu. Eu concordo com você, mas vejo pessoas achando que tem que se mimar, entende? Às vezes até no posicionamento infantil. Entendi, tá certo. Então, quando a gente olha para as mães como seres humanos, a gente entende que as mães, como mulheres, têm suas dificuldades. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela trouxe para mim, Débora, eu tenho dificuldade com uma filha específica. Então, veja bem, era algo que ela sentia, que ela tinha um bloqueio com relação a uma filha, e ela não entendia, ela amava, mas tinha um bloqueio, ela não entendia. E aí a gente foi buscar, compreender de onde veio esse bloqueio. E finalmente, através de mentoria, que ela foi minha aluna de mentoria, constelação e tudo, ela entendeu de onde vinha esse bloqueio, essa questão com a filha. E aí ela entendeu, ressignificou, reprogramou. E nesse Dia das Mães ela me mandou um monte de mensagens, que ela estava super emocionada, que ela estava vivendo o Dia das Mães, que para ela parecia que era o primeiro Dia das Mães da vida dela. Então, nós não estamos livres de traumas. Nós não estamos livres dos traumas que a gente sofreu e também não estamos livres de traumatizar as pessoas, né? Mas só que quando você se coloca na postura de buscar o seu autoconhecimento, você está na postura de se curar, de melhorar, de evoluir. Então, é sobre isso, né? Então, assim, se eu tenho problema com dinheiro, como é o relacionamento com a minha mãe, né? Porque essa cura não é intelectual, ela não é mental. Já está provado que terapia onde você só fala, não resolve. A gente precisa compreender que o trauma, ele mora no nosso corpo. Ele mora no nosso corpo. Então, a gente precisa incluir o corpo, que é o que a terapia sistêmica faz. Ela inclui o corpo e a gente trabalha o sentir. Porque curar uma ferida materna é muito profundo. Olha aí, depois que minha mãe faleceu, eu não fiz mais dinheiro. Rosângela, eu não te conheço, eu não sei a sua questão, mas o que me vem aqui para te dizer é que algo seu morreu junto com a sua mãe. Algo seu morreu junto com a sua mãe. E você precisa resolver isso, porque a sua mãe, ela quer que você viva. E eu aproveito essa oportunidade que você trouxe de colocar isso, Rosângela, porque talvez você não conheça a minha história, mas eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu tinha escolhido morrer com a minha mãe.
eu fiquei seriamente doente, tive uma doença autoimune raríssima e eu fiquei 2 anos fazendo todos os tratamentos possíveis sem conseguir recuperar minha saúde, pesando 42 quilos, hemoglobina de 8, morrendo mesmo. E depois de 2 anos eu fui fazer uma constelação familiar. E a minha constelação me mostrou que eu estava seguindo a minha mãe na morte, por amor. Mas é um amor torto, um amor fora da ordem. Então, Bert Hellinger fala que tudo é amor. Então, quando a gente se auto-sabota, porque a gente quer inconscientemente se vingar da nossa mãe, então eu não vou ter sucesso porque eu não vou dar esse gostinho para minha mãe, é inconsciente. Quando a gente vai para o nosso trabalho achando que a gente está servindo, mas no final das contas a gente está querendo ser reconhecido, ser visto, ser valorizado, é porque tem um buraco dentro da gente. É inconsciente. E a terapia sistêmica, as constelações familiares, o principal que eu acho poder dessa terapia é que trabalha o inconsciente. Eu jamais, se não fosse uma constelação, ia descobrir que eu estava querendo seguir a minha mãe na morte. Porque estava no meu inconsciente. Eu jamais sozinha ia acessar isso, né? Então, este mês eu fiz várias lives, estou fazendo vários movimentos, porque a ferida materna é devastadora para as mulheres. Ela interfere na nossa autoestima, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, profissional, em tudo. Então, para quem tiver interesse, eu estou abrindo a quinta turma da mentoria Mulheres Livres e Poderosas. E por que eu dei esse nome de Mulheres Livres e Poderosas? Que não tem nada a ver com empoderada. É porque quando nós nos conhecemos e curamos as nossas raízes, nós conseguimos ser realmente livres e poderosas. Então, eu criei uma mentoria e eu vou fazer também um sorteio de uma mentoria. Então, para você que quer participar do sorteio, que está aqui na live, manda no meu direct. Eu quero participar, que eu vou te mandar um formulário e se você for sorteada, você vai ser avisada pelo WhatsApp. Mas então, eu criei uma mentoria chamada Mulheres Livres e Poderosas. Nessa mentoria, a gente trabalha as raízes, porque tudo está dentro. Então, a gente vai trabalhar a criança interior. A gente trabalha um módulo todinho só para trabalhar a nossa criança interior. Depois, a gente vai trabalhar o nosso feminino, a nossa criatividade, a nossa intuição, a nossa sabedoria, a nossa reconexão, a nossa paz com a nossa mãe, com a nossa ancestralidade feminina. Nós vamos trabalhar o masculino, porque nós precisamos do feminino e do masculino. O masculino é que vai para o mundo, que tem coragem, que tem atitude, que tem ímpeto, que tem força, que tem ousadia. Então a gente precisa também fazer as pazes com o nosso pai, com os nossos ancestrais, com o nosso masculino. Então a gente trabalha criança, feminino, masculino. Trabalhamos também a nossa família de origem. Eu sempre digo que a gente na escola estuda geografia, história, matemática, mas ninguém te ensina a estudar a sua origem, de onde você veio. Às vezes, você estudando sua origem, você descobre coisas maravilhosas.
coisas que você pode usar a seu favor e coisas que você pode melhorar. Você se dá conta, nossa, meu Deus, olha isso aqui é um padrão da minha família. Todas as mulheres da minha família são assim, gente. Isso vem de muito longe, mas eu vou fazer um trabalho, vou pedir licença aqui para fazer diferente. Então, a gente vai trabalhar a família de origem. A gente vai trabalhar também o dinheiro, porque são muitas crenças que a gente tem com relação ao dinheiro, que o sistema fez a gente acreditar com dinheiro. A gente tem problemas com dinheiro. Muitas pessoas têm problemas com dinheiro. Ai, porque minha família é prioridade. Ai, querida, como é que você vai ter uma família saudável sem dinheiro? Você vive neste mundo, nessa terra, 2026. Tem gente que fala assim, ai, mas minha saúde é mais importante do que o meu dinheiro. Como que você vai ter saúde sem dinheiro, criatura? Aí tem gente que fala assim, ai, dinheiro não é importante. Não, eu falo, realmente não é. Dinheiro não é importante. Dinheiro é como o ar que você respira. E por que a gente tem essa guerra com o dinheiro? Sabe? Dinheiro é uma coisa boa. É uma energia maravilhosa. É uma energia de troca. Então a gente trabalha o dinheiro. E a gente trabalha o propósito também. Então, é uma mentoria ao vivo, nada de aula gravada, onde a gente faz muitos exercícios. A gente faz exercícios de acessar as emoções no nosso corpo. A gente fica praticamente 2 meses juntas, ao vivo, e é maravilhoso. A gente está na 5ª turma. Todas as turmas são incríveis. Quem quiser participar do sorteio, manda no meu direct sorteio. E quem quiser informações também, fala comigo informações que eu vou estar passando, né? Então, a nossa mãe é a fonte da nossa vida. E nós precisamos fazer as pazes com ela. E eu não estou falando de DR, eu não estou falando de você sair daqui e conversar com a sua mãe, nada disso. Você precisa fazer as pazes com a sua mãe no seu coração, dentro de você. Dentro de você. Então, são 9h30. E eu vou arriscar, que às vezes depois de 1 hora a live cai. Mas tem alguém aqui que gostaria de fazer um pequeno exercício comigo, aqui agora, ao vivo? Se tiver alguém que quer, solicita aqui que eu chamo você. Será que tem alguma corajosa aqui? Não dói, gente. E aí? Alguma maravilhosa? É só uma meditação, meninas. Uma meditação que a gente faz com uma que tiver aqui. Rosângela, olha, chegou uma corajosa. A aceitar. A internet dela parece que está de voltando. Tá me ouvindo? O meu amor, eu não carregou. Eu acho que é a sua internet. É a minha? É. Eu não consigo te ver.
Não carrega. Não carregou, meu amor. Acho que você vai ter que sair. Não carregou. Não carregou. Então, não tem problema. Então, para a gente fechar, vamos fazer um exercício bem rapidinho com todo mundo que está aqui. Então, vocês fechem os olhos e façam uma respiração. Uma respiração em 4 tempos. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua de olhos fechados. Solta, relaxa os ombros. Relaxa as bochechas. Vai respirando normalmente, vai relaxando esse pontinho entre as sobrancelhas. Vai respirando. Vai sentindo tipo um peso nos ombros, como se eles fossem pesando em direção ao chão. Vai relaxando um pouquinho. Isso. Vai respirando e imagina que no seu ombro esquerdo você sente uma mão. E é a mão da sua mãe. Independente de você conhecer a sua mãe ou não, de você gostar da sua mãe ou não, de você ter um bom relacionamento com a sua mãe ou não. Independente de qualquer coisa. Se você não conheceu a sua mãe, você imagina. Solta a sua imaginação. Sente. Se você não conseguir imaginar, você só sente. No seu ombro esquerdo, uma mão. Da sua mãe. Daquela que te deu a vida. Vai respirando e presta atenção no seu corpo. O que você sente? Não julga, não tem nada errado, nada certo. Só presta atenção no seu corpo. Presta atenção no seu corpo. Atrás da sua mãe, chega a sua avó e coloca a mão dela no ombro esquerdo da sua mãe. Atrás da sua avó, a sua bisavó.
atrás da sua bisavó, a sua trisavó, a sua tetravó, pentavó, heptavó, heptavó. 7 gerações. Veja o que você sente. Veja se você consegue sentir que a sua vida veio de muito longe. A sua vida veio de muita resiliência, de muita luta, de muita força. E principalmente de muito amor. Porque só o amor consegue atravessar gerações, apesar de toda a guerra, de toda a luta, de todo o sofrimento. Veja se devagarinho, mentalmente, você consegue se virar devagarinho e olhar para essas mulheres, para todas essas mulheres. E você pode também incluir suas tias, você pode também incluir suas avós paternas, suas tias maternas e paternas. E veja se você consegue olhar para essa multidão. Mulheres que talvez não puderam escolher seus maridos, que não puderam ter profissão, que não puderam sentir orgasmos, que nem souberam o que é isso. Mulheres que não tiveram voz, mas que mesmo assim, num amor imenso, num serviço gigantesco à vida, elas permitiram que a vida fluísse através delas e chegasse até você. Preste atenção que quando você olha para essas mulheres e para toda essa grandeza, para esse lugar sagrado de onde veio a sua vida, preste atenção se você realmente se vê grande ou pequeno diante de todas essas mulheres. Talvez agora você se dê conta da grandeza do lugar que você veio e da sua pequenez. E talvez neste lugar você possa devagarinho ir levando um pouquinho o seu queixo em direção ao seu peito, em sinal de reverência, de gratidão, de honra. E quem sabe com o seu coração e não com a sua mente, você possa pedir
a bênção dessas mulheres incríveis. Você possa pedir a bênção para ser um pouquinho diferente. Não melhor, nem pior. Apenas do seu jeito. Mas que você precisa de ser abençoada por todas elas. Essa bênção vai fazer toda a diferença na sua vida. Respira e sente a bênção. Porque independente do relacionamento conturbado que você tenha com a sua mãe, ele diz respeito às feridas da sua mãe e não à alma da sua mãe. Porque a alma ama. A sua alma ama profundamente a sua mãe e todos os seus ancestrais. E sentindo este amor, você agradece a bênção, a permissão para seguir com a sua vida do seu jeito. Talvez um pouquinho diferente, mas com a bênção e não com a raiva por julgamento. Você sente a bênção, você se sente abençoada por todas elas. E você agradece, e devagarinho você se vira novamente. E você começa a caminhar em direção à sua vida, em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos. E você vai caminhando, caminhando. E conforme você vai caminhando, com passos firmes, se sentindo abençoada, começando a compreender que a alma ama, que a alma sempre ama, e sentindo esse amor, caminhando em direção aos seus sonhos, ao seu futuro, à sua vida, você sente saudades dos seus. E quando você sente saudade, você olha para trás. Só que quando você olha para trás, não tem ninguém mais lá. Porque todos eles, sem exceção, estão dentro do seu coração. Você respira, coloca a mão no coração, fica feliz e segue em direção à sua vida, a nova vida que você decide construir. E devagarinho, no seu tempo, vai voltando. E se alguém quiser compartilhar aqui, para eu saber se conseguiu fazer o exercício, se não conseguiu, o que sentiu, se foi bom.
Compartilha aqui, para eu saber. Vocês dormiram, foi? Todo mundo dormiu. Ninguém escreveu. Mariana conseguiu e se emocionou. Que coisa boa. Ótimo. Que bom. Que ótimo. Mais alguém conseguiu? Rosângela, conseguiu, Rosângela? Vi, Cavalcante, conseguiu? Renata, Alessandra. Ai, que lindo! Olha, pude ver tantas mulheres. É maravilhoso. Que coisa boa. Vai dormir com seu coração quentinho hoje, viu, Mariana? Rosângela conseguiu. Que coisa boa, Rosângela. Muito bom. Então, isso daqui foi. Que bom, que maravilha. Isso daqui foi o quê? 10 minutinhos, né? Imagina a mentoria como é, o tanto de exercício que a gente faz, o tanto que é transformador. Por isso que vocês se tornam mulheres livres e poderosas. Então, eu desejo que vocês falem comigo e que vocês façam parte da mentoria Mulheres Livres e Poderosas. Estamos na 5ª turma. Vi um grande coração. Ai, que linda, Márcia, que lindo. Sim, e para quem é daqui de João Pessoa, nós vamos fazer uma oficina de constelação familiar no dia 30, sábado. Quem quiser participar, também fale comigo. E na semana que vem eu vou fazer outra live, viu? Eu só não sei se vai ser quinta ou quarta, mas eu aviso no grupo, quem está no grupo, e aviso no Instagram também. Muito bom. Mariana fez exercício, Rosângela conseguiu, Márcia também. Muito bem. Então, meninas, eu desejo para vocês que vocês aprendam a investir dentro. Tudo está dentro, nada está fora. Tudo está dentro, nada está fora. Se a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa olhar para dentro. Qualquer coisa. Está tudo dentro. E aqui fica um convite para vocês. Vai ser uma alegria para mim ter vocês na 5ª turma da mentoria Mulheres Livres e Poderosas. Eu desejo que vocês tenham uma noite de muita paz e que vocês sonhem com as mulheres da sua família. E podem ter certeza que de onde elas estão torcendo por você. Torcendo para que vocês sejam plenas, lindas e maravilhosas. Esse é o desejo de todas as suas ancestrais. Elas querem que vocês sejam ricas de saúde, de dinheiro, de tudo, ricas e milionárias. Que vocês façam da vida de vocês uma coisa maravilhosa, para que valha a pena, tenha valido a pena todo o sacrifício que elas fizeram por nós. Um beijo.
Viu? Alessandra, mentora, boa noite, lindona. Obrigada. Tudo certo. Então, boa noite, meus amores. Fiquem com Deus. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia.